o sexto por propósito da visita de Gabriel a Daniel. Esta mensagem foi pregada no dia 30 de agosto de 1961. Pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, William Marion Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Surpreso de nossos pequenos adolescentes nesta manhã, as pequenas, vocês sabem, a pequena Fefe e Fife, as pequenas, vocês sabem, 16. E elas vêm à igreja. Vocês conhecem a respeito, as mocinhas dessa idade, elas querem parecer bonitas, vocês sabem. Elas, vocês sabem, o cabelo todo enrolado no topo de suas cabeças, percebi enquanto pregava, inclinando para baixo, inclinando. Depois de algum tempo elas os estavam soprando de seus rostos. Todos os cachos vieram. A pequenina da irmã Diane, e, eu a anotei. E a pequena, pequena, a pequena do irmão Collins, qual é seu nome? A pequena. Betty, pequena. Eu por pouco ri comigo mesmo, porém eu havia visto todos bonitos, vocês sabem, todos arrumados e logo tudo estava. Bom, abençoados sejam seus corações, queridas, vocês são lindas para mim de qualquer maneira. Isso é correto. Linda é um espírito lindo que virá e se assentará na reunião assim e ouvir o evangelho. Isso é o que faz uma menina formosa. E eu creio que todo moço real que vale a pena casar-se, pensa da mesma maneira. Obrigado, cavalheiro. Isso está bem, alguém está de acordo comigo. Isso está correto. Bem, eu creio que isso é a verdade. Agora, não é isso estranho? Eu voltei diretamente a Daniel 9 quando abri minha Bíblia. Agora, eu geralmente digo a todo mundo que não tire o paletó se tem um rasgo na camisa. Assim sendo, eu espero que a minha não tenha, porém eu tenho visto época quando não podia tirá-lo, com um buraco na camisa, seguro. E espero que esta noite não tenha. Agora, para mim mesmo, nós, e eu creio para a audiência, apreciamos a presença do Espírito Santo esta manhã. E apreciamos o companheirismo e a presença de cada um. Quão doce, quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam juntos em unidade. É como o precioso azeite de unção, que correu pela barba de Arão até a orla de suas vestes. Eu fui comer hoje no Blue Body, e a quem encontrei ali senão o irmão Bel e a irmã Delke assentados ali comendo algo de frango frito da melhor aparência que eu havia visto, e passando um momento maravilhoso, suando, vocês sabem. Subi à parte superior e me encontrei com uma grande porção da igreja ali, e eles queriam pagar minha comida. Agora, isso foi realmente gentil, e aprecio isso. Quando cheguei em casa, eis que vem Billy com uma caixa de tomates que alguém me trouxe desde esse agradável e frio estado de Geórgia, onde é tão frio ali, me dizem eles, durante esta época. Me encontrei com um indivíduo fora, eu estava saindo de minhas entrevistas esta tarde, e vieram pela igreja, faz como que 1h30, e o jovenzinho ali fora, ele disse. Eu disse, faz calor. Ele disse, se está. Soube que era de Geórgia, porque disse, assim está quente em Geórgia. Bom, estamos tratando de escapar de um lugar mais quente, não estamos? Por isso estamos aqui. Muito obrigado, amigos, por todas suas bondades. Que faria eu sem vocês? Simplesmente que faria eu sem vocês? Se eu não tivesse quem me amasse, ninguém que ouvisse a mensagem, toda a minha mensagem seria sem valor. Eu não posso pregar a postes telefônicos e a árvores. Eles não entenderiam. Assim sendo, tem que ser gente como vocês que virão e a ouvirão. E quando vocês vêm e se sentam num lugar quente como este, minha esposa disse que se sentiu como que num forno ali atrás esta manhã. E vê pessoas, e algumas vezes gente efêmera, que se assentem nestas reuniões sob estas condições. Deus lhes dê um formoso, um lar encantador na glória, é minha oração. E espero e confio que ele fará isso. Agora, vejamos. Meu casaco, alguém o tomou daqui. E eu tenho que fazer um pouco de leitura esta noite. Quantos estão desfrutando as primeiras partes destas? Se tão somente não estivesse tão quente, nos manteríamos durante a semana no livro de Apocalipse. E eu simplesmente o amo. Eu vivo nele. E vocês orem por mim nesta semana, porque no próximo domingo eu tenho, se o Senhor o permitir, eu tenho que reunir por essas semanas juntas. Isso é algo do que eu nada sei. Assim sendo, vou confiar no Senhor que Ele terá resposta para mim. E eu tenho lido de vários homens diferentes que falaram disso,
Que tem escrito disso? Eu tenho lido as notas no rodapé aqui do Dr. Silas Ingleson Scofield, um grande erudito. Eu certamente não pude estar de acordo com ele em muitas de suas notas, porque eu não posso ver onde. Tem que formar o quadro corretamente. Agora, se você estivesse pondo um quebra-cabeça junto, a primeira coisa que você sabe, você diz, isto vai aqui em cima. Não, eu estou seguro que vai aqui em cima. Bom, você tem que olhar aqui ao padrão para ver o que você está fazendo. E então se você não o faz, terá uma cena toda confusa. Agora, que seria se você tivesse um quadro de uma paisagem grande e formosa, e uma vaca comendo capim em cima de uma árvore? Agora, isso não estaria certo, porque ela não come capim em cima de uma árvore. Assim mesmo, se o Espírito Santo não une aquelas escrituras, então tem você o quadro grandioso da redenção plenamente. Isso é o que queremos, a verdade. E até que conheçamos a verdade simplesmente deixemos quieto. E então, quando Deus nos der a verdade, então eu falarei disso. Vocês sabem, suponho que o irmão Osler e alguns dos da velha guarda aqui, que começaram lá atrás faz um longo tempo. Houve um tempo, suponho, os primeiros 3 ou 4 anos de meu ministério aqui no tabernáculo, que eu não pregava sobre o tema do inferno, porque eu não podia figurar ser um lugar ardente, se era uma sepultura. E cada vez que a palavra falava, sepultura, eu tinha a tradução que dizia Hades. Hades é a sepultura. Cada vez que dizia inferno, Hades, a sepultura. E eu deixava aí até que soube do que estava falando, então preguei sobre o inferno. Assim sendo, quando realmente figurei totalmente o quadro e havia visto onde estava. Porque eu sinto que um ministro é responsável ante Deus pelo que ele fala à congregação, porque eles se agarrarão àquilo. Então, que seria se os tenham agarrados no lugar incorreto, e então vem o tempo quando esse lugar de agarre não suporte mais. Vem. E naquela visão que o Senhor me deu faz algum tempo, quando aqueles que falavam comigo disseram, tu serás julgado em primeiro lugar pelo evangelho que pregas. Eu disse, eu preguei a mesma coisa que pregou em São Paulo, e o resto deles. E todos aqueles milhões de vozes exclamaram, nisso descansamos. Vem. Isso foi tudo. Vem. Correto. Assim sendo, quero continuar esta noite agora, e assim não estaremos por tempo demasiado. E não esqueçam agora. O fiz esta manhã. Eu tínhamos anotações aqui. Esta manhã falei de Daniel em cativeiro, Gabriel vindo a ele, instruindo-lhe a respeito do futuro. Isso foi o que tivemos esta manhã, a instrução do futuro. Agora, esta noite falaremos o propósito sextuplo da visita de Gabriel a Daniel, e no próximo domingo, se o Senhor o permitir, pondo as 70 semanas onde pertencem no elemento do tempo, e onde estamos parados, agora, se apenas pudéssemos encontrar isso e fazê-lo positivamente seguro, então saberemos a hora em que estamos vivendo. Agora, não saberemos quando ele vem. Ninguém saberá isso. Jesus mesmo não sabe. Ele disse que não sabia. Ele disse que somente o Pai sabia disto. Nem mesmo os anjos sabem isto. Nenhum de nós sabe quando ele vem, mas podemos dizer a hora que, o tempo em que estamos vivendo, conhecendo quão perto podemos estar. Agora, para uma pequena revisão, porque os moços estão gravando isto. Os aparelhos estão correndo ali atrás no quarto. E as fitas, por certo, elas são enviadas a todo lugar. Agora, a lição desta manhã, depois de repassar o capítulo 4 e 5, então tocamos começando com o capítulo 9 de Daniel. E agora, esta noite continuamos com o capítulo 9. Antes de tomá-lo, inclinemos nossas cabeças por um momento e falemos com o autor da palavra. Nosso misericordioso Deus, estamos seguros de que tu conheces a intenção de nosso próprio coração. Tu conheces porque estamos aqui. Tu sabes que não temos vindo esta noite porque pensamos que seria um bom lugar para vir e tomar um pequeno descanso para a tarde. Pai, eu não creio que haja uma só pessoa aqui por essa razão. Eu creio que estamos aqui nesta noite, porque somos sinceros até a morte, honestos, e querendo conhecer o assim diz o Senhor. Te amamos, Senhor, e amamos tua palavra. E se este lugar que nos tens provido, um teto sobre nossas cabeças e estes blocos de concreto, te damos graças pelo lugar. Porque cremos que há um lugar ali no céu para onde nós nos dirigimos. E pensamos em nossos primeiros pais que nem sequer tiveram este privilégio,
e nos faz humilhar nossos corações de vergonha, Senhor, por ainda nos queixarmos. Agora, Senhor, rogamos que abras para nós a Escritura esta noite. Venha, caminhe junto a cada um de nós enquanto vamos por esta estrada esta noite. Fala-nos como fizeste com aqueles que iam de Jerusalém a Emaús. Que quando o culto terminar esta noite possamos ir a nossos diferentes lares e dizer: não ardiam nossos corações em nosso interior enquanto lhe ouvíamos falar por sua palavra. Abençoe a leitura. Abençoe meus débeis esforços, Senhor. Abra minha boca ao que é a verdade e tranque ao que é incorreto. E toma glória para ti e glória em teu povo, que possam ver a hora em que estamos vivendo e a próxima vinda do Senhor Jesus. Porque o pedimos em seu nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, para repassar nossas escrituras por uns momentos, encontramos que Daniel havia estado em cativeiro por 68 longos anos. Pense nisso. Agora, vocês, com suas canetas e papel que não anotaram nesta manhã, podem fazê-lo nesta noite. Desde o ano 606 até o ano 538 a.C. Tome do 538 a 606, você tem 68 anos que Daniel havia estado em um cativeiro, sem igreja onde ir, sem sermões para ouvir, nada. Porém ele tinha alguns livros e rolos que um profeta anterior a ele havia profetizado, e era como Jeremias. Agora, enquanto estava estudando as Escrituras, ele viu que o tempo estava terminando, que o período dos 70 anos. E Daniel cria solenemente cada palavra que Jeremias o profeta falou. E eu digo a esta minha classe nesta noite: devemos crer em nossos profetas. Sim, Senhor. Porque a palavra do Senhor veio aos profetas. Eles têm o assim diz o Senhor. E um verdadeiro profeta nunca variará da palavra de outro profeta. Eles nunca o farão dizer algo que não diz. Eles dirão exatamente o que o verdadeiro profeta disse. Isso os faz um profeta. Então quando eles recebem isso, e então eles predizem o que há de vir. Conhecendo isso com temor em seu coração, não seja que eles disseram algo incorreto, e que guiaram alguém por mau caminho. Nunca queremos fazer isso. Nós queremos estar absolutamente seguros que temos a palavra do Senhor antes de dizer: assim diz o Senhor. Vem. Deve ser uma mensagem absoluta, direta do trono de Deus, ou nunca devemos dizê-la. Agora, enquanto estudamos as Escrituras, ele viu que os 70 anos estavam se acabando, havendo ele estado 68 anos. Faltavam 2 anos futuros até que Deus restaurasse seu povo de volta à sua terra natal. Enquanto orava encontramos que veio um anjo poderoso do céu. Pode alguém dizer o nome? Gabriel. E ele é o anjo à igreja judia. Quantos conhecem isso? Onde quer que esteja Gabriel. Gabriel é o mensageiro à igreja judia. Veio a Maria, veio a Zacarias. Sempre a Gabriel. E ele é um dos grandes anjos do céu. E não trouxe ele a nosso irmão Daniel tão maravilhosa saudação da parte de Deus, ó, Daniel, grandemente amado. Não lhe faria bem pensar que Deus ama você? Se eu não fosse grandemente amado, me agradaria tão somente saber que sou amado um pouquinho ali em cima, não agradaria a você? Seguro. Seria como, isso. Ele pensa em mim de vez em quando. O fato de pensar que ele me toma em conta me faria querer gritar. E temos a segurança de que ele nos toma em conta, porque ainda sendo pecadores, Cristo morreu em nosso lugar, irmão. E agora, estávamos separados de Deus, agora nos tem aproximado e nos tem dado a conta de nossa salvação, isto é, o Espírito Santo, e com uma fé aí que nos levanta sobre as coisas do mundo, e viajamos sobre o pico disso. Isso é glorioso, não é assim? Correto. Enquanto orava, Gabriel veio e lhe disse que não apenas restavam 2 anos adicionais antes de voltar à sua terra natal, mas lhe disse o destino completo daquela nação. Pense nisso. O destino total, toda a viagem da terra, Gabriel o explicou a Daniel. Disse que ele foi enviado para dizer a Daniel esta grande coisa. Como deve haver se sentido aquele profeta. E ele lhe disse que haviam 70 semanas determinadas sobre o povo até a consumação, isso é o tempo do fim, até que tudo termine, a consumação. Ele disse, há 70 semanas. Alguns dizem que são meses, alguns que são dias, alguns. Se são atualmente semanas, há somente por volta de 2 1/4, ou 1 ano e 1/4 disso. E veja, você. Aí é onde temos que encontrar para sermos verdadeiros. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. Para que propósito? Para quê? Para o povo de quem estava determinada.
o povo de Daniel, os judeus. E para que foi determinada? Não só sobre Daniel, mas sobre a cidade santa de Daniel. Vem. A cidade santa de Daniel. Agora, classe, qual era a cidade santa de Daniel? Jerusalém. E agora vamos tomar, talvez cheguemos a isso esta noite, onde estava Jerusalém. Quem fundou Jerusalém? Havia você pensado alguma vez nisso? Quem fundou Jerusalém? Quando foi fundada? Bem, essa era a cidade santa de Daniel. E entendemos que aquela cidade que é agora uma maldição por 2000 anos, será reconstruída e restabelecida novamente, e a adoração no templo será estabelecida como foi ao princípio. Isso é correto. Jerusalém o será. Agora. E haverá um sacrifício, oblação diária, oferecida de novo tal e como foi ao princípio. Vamos entrar em muito disso, suponho, esta noite, ou numa porção disso. Agora, eu quero que vocês saibam, amigos, que tomando estas coisas, estou certamente deixando semanas de ensinamentos, e tocando de tal maneira que quando esfriar o tempo, ou um pouco mais tarde, quando chegarmos a entrar nesses 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, todas estas coisas, que eu possa fazer referência e dizer, recordam vocês das 70 semanas de Daniel? Recordam vocês de Era da Igreja quando ela subiu que tomou lugar? E estas 70 semanas de Daniel cobrem desde a subida da igreja até o regresso da igreja. Esse espaço é o que cobre. Agora, não todas as 70 semanas de Daniel, parte disso. 70 semanas estão determinadas. Agora, havia um sextuplo propósito em sua visita, dizendo a ele o que ia se cumprir. Agora, havia um propósito sextuplo em sua vinda. Agora nesta noite, creio que partiremos daqui nas escrituras onde estávamos esta manhã, onde havia um sextuplo propósito. Aqui estamos. Agora, encontramos que havia um sextuplo propósito. Um deles. Agora, tomemos o capítulo 4, ou, o versículo 4, o versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. Agora recorde, isso é tudo que terá a viagem dos israelitas nesta terra. Elas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas. Isso é tudo que é dado aos judeus. Sobre teu povo, tua santa cidade. Portanto, estas 70 semanas, agora não o perca, revelará desde esse tempo até o fim dos judeus e também até o fim de Jerusalém, até que seja construída uma nova cidade. Agora, espero que entremos a isso realmente bem e profundo nesta noite. Estão determinadas sobre teu povo e sobre tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão. Agora que lhe disse ele. Ele estava tratando de encontrar quão longo seria. Eu sei que estamos no tempo final, como estamos agora, Senhor. Quantos nesta classe nesta noite creem que estamos no tempo final? Digam amém. Obrigado. Estamos no fim. Agora, estamos tratando de encontrar, por meio de Deus, quão longo será. Em que dia estamos vivendo? Por isso temos retrocedido e tomado estes profetas e o demais e tratando de encontrar onde estamos. Isso foi o que fez Daniel. Ele levantou o seu rosto a Deus. Quantos leram Daniel 9? Hoje, levantem suas mãos. Bem, você vê sua oração, como fez ele sua confissão de seu povo e sua confissão própria. Ele queria estar seguro que ele havia encontrado quando regressariam, porque ele queria que o povo se apercebesse do regresso. Agora, o que eu estou tratando de fazer, é encontrar quando é que subiremos, e que o povo se apronte para subir. Estamos preparados. E temos levantado nossos rostos a Deus mediante orações e súplicas para encontrar, Senhor, em que hora estamos vivendo. Temos visto todas estas diferentes coisas sucedendo, vemos o mundo em caos. Vemos o tempo à mão, a escritura está na parede, tudo o que Deus disse. Ouvimos a nosso presidente falando de outra guerra vindo agora mesmo. Ouvimos predições de que dentro de poucas horas que se processar a guerra, as nações serão tão somente pó vulcânico. E sabemos que o temos. Sabemos que antes de que isso ocorra a igreja tem que subir. Assim sendo, Senhor, onde estamos? Essa é a razão pela qual eu creio que Ele nos permitirá conhecer. Temos firmado nossos rostos para encontrar. Agora, primeiramente, busquemos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna.
para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Esse foi o propósito sextuplo da visita de Gabriel. Agora, comecemos com o número 1. Se você quer marcá-lo, use que tem lápis. Número 1. Para fazer cessar a transgressão. Essa é a primeira coisa. Agora, para terminar a transgressão de Israel que transgrediu contra Deus, será o afastamento da impiedade de Jacó. Agora, para encontrar isto, vamos a Romanos, capítulo 11 de Romanos, e comecemos com o verso 21 de Romanos 11. Agora, vamos a quê? Cessar a transgressão. Romanos 11, 21. Correto. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, que era quem? Israel. Teme que te não poupe a ti também. Agora, eu quero que quando vocês regressarem aos lares, leiam todo este capítulo completamente. Eu simplesmente estou lendo isso. Marque todo o capítulo 11 e leia. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado, também. Cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Vem. Dizendo que haverá um tempo quando os gentios são cortados e Israel retornará de novo, porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro, gentios, e contra a natureza, enxertados na boa oliveira. Nós éramos contrários à natureza, estranhos, sem misericórdia, sem Deus, sem esperança alguma, e Deus por sua misericórdia nos dá uma oportunidade, cortou o justo Israel por causa de sua transgressão e os apartou a um lado, a brava, a oliveira doméstica introduziu uma oliveira brava contrária à natureza. A uma boa. Quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Correto, vamos seguir lendo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que Deus haja terminado com os gentios, Israel foi cegado. Eles saíram ao pecado e transgressões contra Deus, porque Deus cegou seus olhos de modo que nós pudéssemos ser enxertados. O capitão. O versículo 26 agora. E assim todo Israel será salvo. Deus lhe cegou a propósito por você e por mim. Eles não podem ver, porque Deus lhe cegou, e todo Israel, Israel o verdadeiro, será salvo. Que disse o anjo? Glória. Para cessar as transgressões de Israel. Eu tenho vindo dizer-te que virá um tempo quando as transgressões de Israel terminarão. Deus cortará essa rama brava e enxertará nisso atrás, essa rama real novamente. Oh, algumas vezes faz meu coração saltar ao ver aquele povo pobre e miserável sendo cortado sem saber onde vai, e pensar que Deus em sua misericórdia fez isso de modo que eu pudesse ser salvo. Cegou seus olhos de seu próprio Messias, cerrou seus ouvidos para que não ouvissem, ainda que olhando diretamente a seus milagres, e olhando diretamente a seus milagres, e olhando diretamente a seus milagres e coisas que ele estava fazendo. Mateus, creio eu, no capítulo 12 ou no capítulo 12 ou 8, diz, mesmo Jesus havendo feito tantos milagres, eles não podiam crer. Porque disse Deus, tem olhos e não podem ver, e ouvidos e não podem ouvir, para que não seja que com seus olhos vejam e com seus ouvidos escutem e eu venha convertê-los. Porém, para que nós tivéssemos uma oportunidade, ele desceu a cortina sobre os olhos de seus próprios filhos, expulsou a seus próprios filhos da mesa, e os expôs à fraqueza de espírito de modo que ele pudesse encontrar, que nós pudéssemos ter uma oportunidade de viver, dando-nos vida. Versículo 26 novamente, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Sim, ele virá ao monte de Sião, um destes dias. Sob o monte das oliveiras, eles o reconhecerão, e todo Israel conhecerá que é ele. Os gentios haverão terminado então. Essa rama que tem sido enxertada, Deus tomará dela o fruto que tem sido enxertada, Deus tomará dela o fruto que tem sido recolhido, essa rama brava será. E agora, recorde aqui atrás onde você leu, ele disse, se aquela raiz foi santa, e aquela raiz foi uma raiz santa, também o fruto que sai dessa raiz santa, produzirá progênito santo. Se aquela raiz foi Jesus Cristo, de quem é ambos raiz e linhagem de Davi, se aquela vida que estava nele vem da geração judia, e foi cortada deles e seus olhos cegados para que nós pudéssemos ver,
Nossas vidas terão que se ajustar com aquela rama bendita. Oh sim, irmão. Isso é correto. Deus lhes cortou a propósito e cegou seus olhos para que tivéssemos uma oportunidade para ver, dando-nos uma oportunidade, e nós caminhamos como se fôssemos grande coisa. O apóstolo Paulo diz deles aqui: considera como fazes isso. Considera, porque se Deus não poupou a rama natural, como terá ele mais misericórdia da rama brava que tem sido? Assim sendo, nós caminhamos dizendo: eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal, etc. Isso não significa nada para Deus. Você tem que ser nascido de novo do Espírito Santo que vem da raiz. Porém ele vem. Agora, recorde, ele não está falando dos gentios. Eu estou somente falando isso aqui de modo que vocês possam ver onde tinham os gentios sua oportunidade. Porém ele vem cessar a transgressão, para pôr fim a ela. Agora, se voltarmos a Daniel novamente, encontraremos, que em Daniel aqui, o versículo 24. Correto. Para cessar a transgressão. Para cessar o quê? Para cessar a transgressão de Israel. O que é uma transgressão? É ir contra algo. Uma transgressão contra mim é fazer uma má ação contra mim. Uma transgressão contra você é fazer uma má ação contra você. Israel fez uma má ação contra Deus. E nesta semana 70ª, o que vai suceder? Deus cessará a transgressão de Israel. Cessar a transgressão será o afastamento da impiedade de Jacó. E então todo Israel nascerá de novo. Todos eles receberão o Espírito Santo. Agora, número 2, escreve em seu papel. Poderíamos estar um longo tempo nisso, porém eu não quero pregar isso, eu tão somente quero falar-lhes de maneira que possam recebê-lo de perto. Quando entrarmos a estes 7 selos, então nos moveremos diretamente através da igreja, através dos selos, das pragas, e conheceremos onde estamos parados. Correto. Número 2, por fim ao pecado. Agora leamos de novo Daniel. Para cessar a transgressão e por fim ao pecado. Esse é seu segundo propósito em vir. O primeiro é para cessar a transgressão de Israel e por fim ao pecado. Onde pecou Israel? Onde cometeram eles seu pecado vital? Onde se separaram eles de Deus? Agora, ouçam com cuidado. Tomemos a São Mateus 24. E aqui está onde Israel cometeu seu pecado fatal. Aqui foi onde cometeu seu pecado final e a razão por que ele está na condição de hoje. Mateus, capítulo 27 do Evangelho de São Mateus e no versículo 25 do capítulo 27. Comecemos por volta do verso 21, e, respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois querem vós que o liberte? E eles disseram: Barrabás. Agora recorde, isso foi Israel. Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Ouçam-nos. Disseram-lhe todos: seja crucificado. Agora recorde, aquele foi o Messias que Daniel disse que viria. Vocês recordam esta manhã na lição aqui, ele seria cortado por si mesmo, não porque fez algo. Seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Ouçam. Aqui o erro deles, aqui está seu pecado. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aí o fizeram. Ele estava pondo fim ao pecado para eles. Como podia ele fazer outra coisa senão perdoar-lhes, sabendo que ele tinha que cegar-lhes para que pudéssemos nós entrar? É como seus próprios filhos pedindo o seu sangue. E eles foram cegados, e ele sabia que foram cegados. Por essa razão ele clamou perdão para eles: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Por nossa causa, foram cegados. Em sua incredulidade, eles fizeram isto. Porém quando eles o virem novamente. Amém. Por fim ao pecado. Que é pecado? Incredulidade. Eles não creram que aquele era o Messias. Eles não podiam ver que era o Messias, mesmo havendo ele feito todo o sinal que o Messias deveria fazer. Porém eles não puderam vê-lo. Eles não podiam ver. Assim que quando vocês virem as pessoas dizerem: eu não creio em cura divina. Eu não posso vê-lo. Eu não posso ver este batismo do Espírito Santo. Não se intrigue com elas, estão cegas. Eles dizem: não posso ver a mensagem dele vindo.
Eu não posso ver este batismo do Espírito Santo. Eu não posso ver esta semente da serpente. Eu não posso ver esta coisa. Eles estão cegos e não sabem. Somente ore por eles. Correto. Em sua incredulidade. Porém, quando eles o virem, quando ele vier de novo, porá fim à sua incredulidade. Passemos em primeiro lugar a Gênesis 25, o capítulo 45 e tomar um tipo disso. Eu tenho escrito aqui alguma coisa. É Gênesis 45, para vocês os que estão anotando. Quanto amo esse velho e bom evangelho. Bem, agora, conhecemos onde estamos. Podem vocês me ouvir bem lá na parte de trás do edifício? Levantem suas mãos se podem me ouvir. Eu tenho isto um tanto fechado. Agora, vamos ler uma porção desta escritura. Eu quero que escutem, vocês os que não têm uma Bíblia. Os que têm sua Bíblia, busquem Gênesis. Primeiro, comecemos no capítulo 44 começando com o versículo 27. É José, e José foi um tipo perfeito de Cristo. Conhecemos isso. Quantos o sabem? Odiado por seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual, ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele era um homem espiritual entre seus irmãos, e eles lhe odiavam. E seu pai lhe amava. Assim foi Jesus, odiado pelas igrejas denominacionais porém amado por seu pai, Deus. Porque lhe odiavam. Porque ele era espiritual, por quê? Eles diziam que ele era um adivinho, um demônio. Recordam vocês o que o irmão de José lhe dizia? Aí vem esse sonhador. Vem. Veja, a mesma coisa. E eles venderam a José por quase o mesmo preço que Judas vendeu a Jesus, 30 moedas de prata. Lhe jogaram num buraco, e foram e disseram a Jacó, seu pai, que algo o havia matado, ele estava morto. Porém ele foi levantado do buraco. Cristo foi lançado num buraco e foi levantado. E dali ele foi ao mais alto lugar que havia sobre a terra. Amém. José foi à mão direita de Faraó, e Jesus foi à mão direita de Deus. Em sua tentação antes de ser exaltado, Jesus antes de ser exaltado passou pela tentação. Ora, creio que foi Billy Sunday, o grande evangelista, disse, toda árvore tinha 1 milhão de anjos nela naquele dia da crucificação, diziam, apenas solte sua mão e faça-nos um sinal. Mudaremos esta cena nestes arredores. Porém ele não podia fazê-lo. Caifás, disse, ele se salvou a si mesmo, e a outros não pode salvar. Não sabia ele que estava prestando um comentário. Se ele houvesse salvado a si mesmo, ele não podia salvar a outros. Assim sendo, ele se deu a si mesmo para salvar a outros. Veja, tão cegos a isso. Agora eles. Então quando ele estava ali em sua exaltação, ou antes de sua exaltação, sua tentação. Recorde, José foi posto em prisão porque ele era inocente. O romano, ou general israelita pelo nome de Potifar. Potifar saiu numa viagem. Ele tinha uma esposa bonita, e sua esposa fez com que José viesse à casa para fazer algo, e ela tratou de que José cometesse algo incorreto. E ele era leal a Deus. Lhes digo, eles sempre. Vocês mulheres, eu lhes tenho dado forte, agora vou pôr-me de seu lado por 1 minuto. Vem. A mulher é um vaso mais débil. Eu sei que não pode haver um homem mau antes de haver uma mulher má. Porém o homem que conhece isso, o homem que conhece que você é um filho de Deus, e toma vantagem de uma mulher, que vergonha devia lhe dar. Não importa o que ela faça, ela é um vaso mais débil. E você sabe disso. Se ela começa a atuar contrário a uma dama, tome-a pela mão e lhe fale como a sua irmã. Você é um filho de Deus. Não faça a elas nada impróprio. Olha José, ele foi um exemplo para você. E quando a esposa de Potifar, esta formosa mulher, honrável, a mais alta, uma das mulheres de mais alta linhagem no país, lhe suplicou e persuadiu, e ele rejeitou. E ela o sujeitou e tratou de abraçá-lo, e ele se arrancou de tal forma que lhe deixou a capa e fugiu dela. Sim, Senhor. E quando ele entrou, eles mentiram acerca dele, disseram que ele entrou para forçá-la e ela deixou sua, e ele deixou sua capa ali. E por isso ele foi ao calabouço. Porém na prisão Deus estava com ele, não importava onde lhe pusessem, ele era um tipo do filho da prosperidade. Tudo que José fazia prosperava. E quando Jesus regressar no milênio, essa é a razão pela qual os desertos florescerão como uma rosa. Tudo que ele fizer prosperará. Ele é o filho da prosperidade. Onde quer que você punha José, ele era abençoado. Assim sendo,
receba-o em seu coração e seja abençoado. Encontramos que José foi posto em prisão. E na prisão haviam 2 homens, um deles se perdeu e outro foi salvo. Jesus em sua tentação na cruz, um ladrão se perdeu e o outro foi salvo. Quando ele foi exaltado, ele foi à destra de Deus. Quando José foi exaltado, ele foi à mão direita de Faraó, e ninguém podia falar a Faraó sem falar em primeiro lugar com José e obter permissão. E quando José deixou o palácio, quando José deixava o palácio, as trombetas soavam, e um homem corria diante dele, dizendo: dobre os joelhos, aí vem José. Amém. E quando Jesus deixar a destra da majestade no alto, as trombetas soarão, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará: vem Jesus. Seguro. O que é? E recorde, quando ele foi rejeitado por seus irmãos, que fez ele? Ele conseguiu uma esposa gentia, ele tomou uma esposa egípcia. Quando Jesus foi cortado de seus irmãos ali atrás, os judeus, ele se casou com uma noiva gentia. Porém agora, ao passar os anos, depois de haver nascido os filhos, Efraim e Manassés, ele tinha uma família. Então um dia seus irmãos vieram visitá-lo. Veja. Conhecemos a história, como pôs ele a pequena coisa ali ao despedi-los e atuou como quem nem sequer podia falar a linguagem deles. Tinha um intérprete para o hebreu quando ele mesmo era hebreu. E seu irmão desceu. Eles não lhe conheceram. Ele era um poderoso príncipe. E agora, Cristo visita os judeus, cura seus enfermos e coisas, e eles todavia não conhecem que é ele. Aquele Messias. Comecemos no versículo 27 do capítulo 44. Então disse-nos teu servo: meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. Esse era José, o mesmo com quem estavam falando. E eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Eles tinham ao pequeno Benjamim lá embaixo, seu pequeno irmão. Sabem vocês a quem representa Benjamim? Este novo grupo de judeus genuinamente reais que está se reunindo ali agora para formar esses 144 mil. Esta raça que está surgindo. Não estes trapaceiros da rua Uau. Não, isso é mais carne para canhão. Esses não são judeus. Os judeus reais são estes pequenos benjamins vindo de lugares distantes que nem sequer têm ouvido a palavra de Jesus Cristo. Agora pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, a mesma vida de Deus está atada com Israel. Ele está casado com ela. Chegarei a isso nos poucos minutos, se Deus o permitir. Ele está casado com Israel. Sua vida está atada a ela, tal como eu estou atado à senhora Brana ali atrás, minha esposa, e você atado à sua esposa. Sua vida está envolvida nisso. E Deus está casado com Israel. E que era aquilo? Jacó disse: minha vida está envolvida e atada a este moço. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, José ia ficar com o moço, vocês o sabem. Conhecemos a história. Morrerá seu pai, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Ouçam o argumento que Ruben está dando agora, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor. Veja, ele está de pé justamente ante seu irmão. Este é José, e ele não o conhece. Espere até que esse milênio comece, irmão. Não, em lugar deste moço por escravo de meu senhor. Ouçam-no, confessando o Senhor. E que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja o mal que sobrevirá a meu pai? Rogando, dando sua própria vida. Como estarão esses judeus com suas mãos para cima? Vigie. Vigie agora esses judeus com suas mãos para cima, vigie. Vigie agora o versículo 45. Ouçam com cuidado, não o passem por alto. Quando José podia, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Irmão, isso é quando se porá fim ao pecado, à incredulidade. E clamou: fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mesmo sua própria esposa regressou ao palácio. A noiva em glória enquanto Jesus regressa, entraremos a isso aqui. Dar-se a conhecer.
E levantou a sua voz com choro. José não podia resistir mais, e gritou. De maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Ali mesmo no palácio eles ouviram a José gritando. Agora, isso foi um tipo de Cristo encontrando-se com os judeus. Isto ele sabe, ele o cegou de modo que nós tivéssemos uma oportunidade mais. Porém quando ele regressar a eles, o pecado de Israel será terminado. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Que crê você que dirá Jesus? Eu sou o vosso Messias. Eu sou aquele que vocês crucificaram. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Oh, tenho que deter-me aqui por um minuto. Vamos a Zacarias capítulo 12. Vamos comigo ao livro de Zacarias, capítulo 12 de Zacarias. Talvez esteja tomando um pouquinho de tempo e começar a pregar, vocês sabem, nisto, porém eu espero que não. E eu quero que vocês o captem bem. Zacarias, vejamos o capítulo 12 de Zacarias e vejamos o que vai dizer ele agora quando ele estiver ante seus irmãos. Zacarias 12:10, por fim é o pecado agora. Bem, capítulo 12 versículo 10. Notem, e agora, ele está falando aqui do remanescente. O domínio de Jerusalém, a besta e os exércitos têm sido tirados e assim sucessivamente. Todas as coisas têm chegado ao fim agora. Isto é quase o milênio, preparando-se para começar o milênio agora mesmo. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça. Que? Graça? Amém. Sublime graça. Sobre a casa, habitantes de Jerusalém. A santa cidade de Daniel. O espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ouçam. Que choro haverá quando ele estiver ali dando-se a conhecer a eles como fez José. Ouçam. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de... Não posso pronunciar esse nome, H-D-D-R-I-M-O, Adadrimon, no vale de Megidom. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem de Simeão à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Eles estarão tão envergonhados de si mesmos quando estiverem ali e virem mesmo que crucificaram na noite, ali de pé, seu próprio apreciado José. Haverá tal pranto, eles dirão, onde recebeste tais cicatrizes? Diz ele, na casa de meus amigos. Vê o que quero dizer? Por fim é o pecado de incredulidade. Para isso ele vem. Neste 70º ano de Daniel, devo dizer, 70ª semana, vindo por fim ao pecado, tirá-lo. Entendem agora. Que é o primeiro. Terminar com a transgressão, por fim ao pecado. Número 3, para expiar a iniquidade, para vocês que estão anotando. E eu tenho ao redor de outras 6 escrituras ali, porém as estou passando por alto, porque está quente, não queremos tomar muito tempo. Quero cobrir tanto quanto possa, porém não mantê-los por muito tempo. Correto. Para expiar a iniquidade. Iniquidade é fazer algo incorreto, tal e como fizeram na cruz. Ele fez expiação, porém não será aplicada a eles. Não aplicou a eles. Por quê? Porque eles foram cegados e não podiam vê-lo. E por que foram cegados? Você diz, bom, talvez hoje porque sou cego. Vocês são cegos, mas por vontade própria. Eles eram cegos, mas porque Deus os cegou. Porém vocês são cegos, mas pela própria vontade. Não há expiação para vós. Se não credes que eu sou ele, disse Jesus, morrereis em vossos pecados. Isso é correto. Agora, voltemos a Zacarias, ao capítulo 13. Agora, ouçamos aqui. Fazer expiação. Agora, onde? Eu estava buscando alguém para que ouvisse isto, porém talvez o Senhor o levará de alguma maneira. Naquele dia, sucederá naquele dia. O Dr. Scofield tem aqui em suas notas de rodapé, ou nos cabeçalhos dos parágrafos, o remanescente arrependido apontada para a cruz. Para fazer expiação pela iniquidade. Iniquidade é algo que você tem feito mal quando você sabia mais que isso, que você não o devia fazer. Se eu atender à iniquidade em meu coração, Deus não me ouvirá. Agora, em Zacarias capítulo 13,
Comecemos no primeiro versículo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Haverá uma casa aberta. Adiante poderíamos lê-lo. Eu gostaria de marcar isso de forma tal que vocês o leiam. Porém agora, eu tenho marcado aqui para começar no versículo 6 e terminar no 10. Bem, leiamos agora e vejamos, isto é, leiamos até o 9. E se alguém disser, que feridas são essas em tuas mãos? Dirá a ele, aqueles que eu tenho, foi. Vejamos. Responderá, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Feri o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Agora, Jesus citou essa escritura. Vem. Fere ao pastor, e serão espalhadas as ovelhas. Porém note o parágrafo seguinte. Ele apenas citou essa parte. Mas veja que na próxima sentença diz, a próxima parte disto, e eu estenderei minhas mãos sobre os pequenos. O quê? O grupo de Benjamim que subiu agora. Eu estenderei minhas mãos sobre os pequenos. Ferir ao pastor. Israel, em primeiro lugar Israel feriu ao pastor, dispersou as ovelhas por todo o mundo, porém Deus disse, eu estenderei minha mão para alcançar aos pequenos nos últimos dias. Quando? Quando a expiação pela iniquidade haja sido feita. Israel será salvo, cada um deles. Passemos a Isaías. Isaías, o capítulo 66 de Isaías e leiamos por um momento e vejamos o que diz Deus acerca de Israel sendo salvo. Quanto tempo tomará para salvar Israel? Observe quão rápido virá no capítulo 66 de Isaías e no versículo 8. Se querem lê-lo todo, correto. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, num dia. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Assim que Sião viu que aquele era seu Messias, ela nasceu de novo num só dia. Faz reconciliações pelos pecados e para fazer reconciliações pela iniquidade, imundice. Ó! Eles fizeram o que era mal, o que era incorreto. Se fez reconciliação por sua iniquidade. Número 4. Para trazer justiça eterna. Essa é a quarta coisa pela qual ele vem. A quarta, o que ele vem fazer? Para trazer a justiça eterna, por fim ao pecado, reconciliação, e para trazer a justiça eterna. Quando as transgressões de Israel hajam chegado ao seu fim. Quando a transgressão de Israel. Agora, vamos a. Eu quero que vocês captem isto, porque quando trouxermos essa mulher e a esse dragão expulso, vocês virão de novo a esta mesma escritura. Esteja seguro de anotá-la. Quando a transgressão de Israel houver terminado, Satanás, que é seu acusador e nosso acusador, Satanás será selado no abismo sem fundo. Quando? Quando se trouxer a justiça eterna, algo que não pode terminar. Tudo, porque a injustiça haverá terminado. Vamos ao capítulo 20 de Apocalipse e ao versículo 13 por um minuto, e leiamos aqui por um minuto. Apocalipse 20:13. Não, lhes rogo que me perdoem, Apocalipse 1 ao 3. Não vi a marcação entre eles, o suor entre meus olhos. Apocalipse capítulo 20, e vejamos. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. Fazer um eterno, trazer a justiça eterna. Satanás no abismo. E quando ele faz isso, isso é o diabo que tem enganado as pessoas. Agora, vamos mais atrás, ao capítulo 2 de Abacuque, capítulo 2 de Abacuque. E agora, vamos ver por que ele selou a esta antiga serpente, para que foi feito, e que toma lugar imediatamente após ele ser selado. Isso me agrada, e a vocês? Nos traz ao conhecimento de algo. Abacuque capítulo 2 e versículo 14. Creio que é isto, quero ler. Quando isso toma lugar. Veja. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em outras palavras, quando o inimigo for posto fora do caminho, tem vindo a justiça eterna, Satanás é selado no abismo, e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Amém. Glória a Deus. Vem, irmão, vem.
As mulheres serão damas, e os homens serão cavalheiros. Amém. Quando o conhecimento do Senhor encher a terra, e o mar, e o céu, e geme meu coração, clamando por esse dia de doce libertação, quando nosso Jesus voltará de novo à terra. Amém. Bem. Agora, o milênio então estará estabelecido. Isso é quando o milênio, quando a cidade será edificada. Quarto. Eu tinha ao redor de 6 escrituras, mas porém nos apressaremos. Agora, quando regressarmos, eu tomarei estas outras escrituras, porém apenas lhes darei uma ideia geral. Número 5. Para selar a visão e a profecia. O anjo vem para selar a visão e a profecia. Uma observação aqui, a você ouvintes, aqui há um espaço vazio na fita, na qual se encontra gravado esta mensagem. Mas, continuemos a leitura. Desculpem-me. Não quero dizer isso, perdoem-me. Eu não quero dizer isso, realmente não o quis. Não. Um homem sem unção. Vem. O homem disse, veja você aqui que as visões e a profecia sempre foram permitidas à igreja judia. E disse, desde Daniel para cá, quando vem Daniel, significava que eles não teriam mais visões ou mais profecias. Disse que todas estas coisas que eles falam hoje de ter visões e profecias eram tudo coisas do diabo, que não havia tal coisa como visões e profecias. Irmão, houve dezenas de profetas depois de Daniel. Houve um João Batista, Jesus Cristo, houve os profetas para o Novo Testamento. Houve visões, houve anjos. Como pode um homem no mundo dizer tal coisa? Porém veja você, isso é com um motivo egoísta tratando de injetar algo às pessoas, para fazê-lo uma doutrina de igreja, uma coisinha pequena para que venha a ser uma realidade para a gente. E se as pessoas não têm recebido o Espírito Santo, elas serão enganadas por isso. Agora, não tomemos o que diga homem algum. Agora, não há escritura para provar isso. Como posso eu tomar isso? Bom, encontremos o que é realmente o selo. Observem. Ele vem fazer isso, para selar a visão e a profecia. Agora, regressemos ao livro de Daniel onde estávamos. No livro de Daniel encontraremos o que disse. Agora, regressemos ao capítulo 12 de Daniel. Agora, enquanto buscamos a Daniel 12. Agora, podemos começar a ler desde. Quando você for para sua casa, quero que comece a ler desde o versículo 1. Leiamos do versículo 1 ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Agora isto é no tempo final. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Isso é quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo se levanta, quando ele toma lugar. Até aquele tempo. Não no tempo que tomou os muros de Jerusalém. Isso foi somente naquele lugar. Observe quando este anticristo, esse príncipe que haveria de vir, vigie quando ele vem. Até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aleluia! Teu povo, Israel, estará escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Como podia ser isso quando Tito tomou os muros de Jerusalém? Como podia ser? Não poderia ser. Veja, ele está falando do tempo final na ressurreição. É isso correto? Agora, os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Ouçam. Aqui está, o selo verdadeiro e real. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Que é? Aleluia! Ouve em vocês, classe. Esta revelação de Jesus Cristo e de seu poder, de sua vinda, e do tempo do fim foi selado até este tempo. Isso é o que ele vem fazer. Está escondido dos eruditos. Não é de se admirar que eles queiram aplicar o selo ali atrás, aqueles profetas e a tudo ali atrás. Não será capaz de suster água. Porém esta visão tem estado selada até agora mesmo, e aí é onde eu estou colocando minha fé que Deus revelará essas 70 semanas. Amém. Célio, ele disse, até o tempo do fim. Fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Que fez ele? Para selar a visão e a profecia. Daniel havia profetizado estas coisas. Ele o havia visto numa visão, e o anjo desceu para selar a visão e para selar a profecia. Eles podem ler isto, porém não o podem entender, até o tempo do fim. O tempo do fim, que é o tempo do fim.
o final da 70ª semana, quando esse príncipe, anticristo, será revelado, neste tempo, fazendo-se Deus. Como sabemos que isto está selado até o tempo? Daniel acaba de passar, este é o último capítulo de Daniel. A irmã Simpson me disse esta tarde, ela disse, irmã Brana, eu li todo o livro de Daniel. Eu quando terminei sabia tanto quanto quando comecei. Aqui está, irmã Simpson, se você está aqui esta noite. Eu creio que a vejo assentada por ali. Eu nunca disse nada no carro de reboque. Me mantive quieto. Porque pensei que talvez eu chegaria a isso. Porém a visão que Daniel havia visto ali embaixo ao lado do rio foi selada até o tempo do fim. Permitam-me continuar e lê-lo aqui. Vem. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Agora ouçam. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. Agora, estamos captando o correto, exatamente correto. Tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, vejamos quando chegarmos às 70 semanas de Daniel, como sai isso. Isso é quando os mistérios serão revelados. Correto. Tempo, tempos e metade de um tempo, e quando ele, pronome pessoal agora, o anticristo, será completado para acabar de destruir o poder do povo santo. Isso é quando ele rompe seu pacto na metade da semana. Todas estas coisas serão cumpridas. Amém. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do... não esqueça isto. Até o tempo do fim. Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A mensagem do tempo do fim o revelará, a última era da igreja. Glória. Aí o tem. Me estremeço ao pensar nisso. O mistério. As coisas a que a igreja mundana pisca um olho e diz, sem sentido, o mistério de quem foi Jesus Cristo, não uma terceira pessoa, não a segunda pessoa, não a terceira pessoa, mas a pessoa de Deus. Todos estes outros mistérios de Deus serão revelados, porque está escrito aqui neste livro, e será revelado à geração do tempo do fim. Eles não podem vê-lo nos seminários e escolas e denominações tal e como não puderam ver os judeus que Jesus era o Messias. Não é de se admirar que tratam de pensar que você está louco. Não é de se admirar que pensam que você é tonto. Não é de se admirar que não possam entender por que você não cacareja junto com eles. Porque há um poder e uma visão atrás disto, uma palavra de Deus que tem sido revelada para pôr a igreja em ordem para o rapto e ir ao lar. Sim, muitos correrão e a ciência se multiplicará. Certamente. Agora, que outra coisa será conhecida? Observe hoje nas igrejas. Aqui está. Espero não molestar, mas tenho que dizê-lo. Fazendo. Naquele dia se levantará o anticristo. Agora, recordem, quando tocarmos os selos, esse anticristo cavalga nesses selos. Daniel falou disso aqui, o príncipe que viria, ele seria cortado, Jesus o seria, para fazer reconciliações pelo povo. Porém esse príncipe que se levantaria, que faria com que a abominação causasse desolação, isso foi Roma através de Tito, e nesta ocasião é um príncipe vindo de Roma que o fará. E ele será revelado nos últimos dias. Agora, ouçam, fazendo-se Deus, como nos adverte o Espírito Santo em 2 Tessalonicenses, e então você não terá minha palavra, mas a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 12. Vejamos, 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 12. Vejamos. Comecemos mais em cima. No versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Este é Paulo falando pelo Espírito Santo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é ele aqui? Alguém o sabe? O Espírito Santo, o que impedia, e quando, então quando, será revelado o iníquo,
Quando? Assim que o Espírito Santo for tirado, que agora mesmo está se preparando para partir. Para que está se indo? Para levar a igreja consigo, revelado, o apóstolo Paulo falando sob inspiração. A quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O iníquo, por certo, a essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, somos a maior igreja. Temos isto já consolidados juntos. Vem. Somos os maiores, prodígios mentirosos, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O capitão. Agora Paulo falando. O tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido, seu Espírito, seu nome, sua graça, todos estes grandes mistérios, outros mistérios que estão saindo agora, planos para que sua igreja vá no rapto. O derramamento do Espírito Santo tem feito isto. Isso é o que ele tem feito nos últimos dias. Agora, vejamos. Temos tempo para esta última, o sexto, um giro mais alto. Aqui está o que é. A última coisa que ele faria, foi fazer o quê? Agora, voltemos atrás a Daniel, encontremos tudo o que ele vai fazer aqui mesmo. 70 semanas. Que será completado nesse tempo. Bem, estão determinadas sobre teu povo e tua santa cidade, para extinguir a transgressões do povo, e para fazer reconciliações por sua iniquidade, e para trazer a justiça eterna para os judeus, e para selar a visão e a profecia, para o tempo do fim, e para ungir o Santo dos Santos. Essa é a sexta razão de sua vinda, agora, para ungir ao Santo dos Santos. Agora, isto pode que seja um tanto estranho para vocês por um momento para muitos dos mestres, porém esperem um momento, para ver como resulta. Esta é a unção não de um homem. Jesus já é ungido, é isto certo? O livro de Atos diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, e ele saiu fazendo bem, e curando os enfermos, e tudo mais. Jesus já é. Ele é o Messias, e Messias significa ungido. É isto certo? Mas aqui no tempo final, ele ungirá o Santo dos Santos. O que é o mais santo? Em minha maneira de vê-lo, a qual creio que posso prová-la com a Escritura, é para ungir ao Santo dos Santos, que será o tabernáculo que será usado durante o milênio. Agora escutem, e vejam porque o capto, descrito em Ezequiel, capítulo 4, não, quero dizer, capítulo 43 versículo 1 ao 6. Voltemos a Ezequiel e encontremos como ele descreve no milênio, como eles o ungirão. Ezequiel 43, e leiamos um pouquinho aqui agora e vejamos o que ele vai fazer neste milênio, unção. Ezequiel 43, correto, e agora, comecemos com o versículo 1 ao 6. Você pode lê-lo todo quando chegar em sua casa, por certo, vocês os que o estão anotando, Ezequiel 43. Depois. Agora observe. Descrição do templo que será edificado no milênio. Agora, qualquer leitor que conheça que desde Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 44 não é outra coisa senão o templo do milênio sendo levantado sobre a terra, qualquer um sabe disso. Vem. Quando a glória do Senhor o enche dessa forma. Agora vamos descrever o templo no capítulo 43 versículo 1 ao 6. Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou meu espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Unção, ungido esse templo para o reino milenial. Agora anote em Levítico. Agora observe como foi dedicado em Levítico. Agora, se regressamos a Levítico, encontramos que Moisés dedicou o templo. Voltemos de novo enquanto estamos nisso. Temos tempo. Voltemos a Levítico e busquemos quando Moisés ungiu o templo, capítulo 8 de Levítico. Como amo comparar estas escrituras com escrituras. Não ama você?
E logo vocês têm uma ideia do que estamos buscando e o que estamos fazendo. Agora, qualquer um de vocês se dão conta que estamos usando uma e outra escritura acerca disso. Agora, ao capítulo 8 de Levítico. Agora, tenho marcado aqui o versículo 10. Note os versículos 8 ao 10. Vejamos. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o, para santificá-lo. Moisés no deserto santificando e ungindo o tabernáculo de adoração para os filhos de Israel enquanto iam em sua viagem. Foi ungido. Agora, em 2 Crônicas, passe a página, e veremos a dedicação quando o Espírito Santo tomou seu assento no tabernáculo, e observe o que sucede agora. Em 2 Crônicas capítulo 5 e começando com o versículo 13, 2 Crônicas capítulo 5 e comecemos no versículo 13, eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, e címbalos, e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Deus veio ao santuário que havia de ser ungido e foi dado a ele para que o povo viesse a adorar. Assim sendo, não para ungir teu lugar santo, mas para ungir o lugar mais santo. E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo, e a unção estará sobre a Nova Jerusalém que desce de Deus do céu, ataviada como noiva adornada para seu esposo. A unção estará sobre eles. Agora, quando Zorobabel dedicou seu templo logo depois de ser reconstruído, não voltou a ser ungido, porque já havia sido ungido e havia sido destruído, ou foi instruído novamente. A destruição veio a ele. Havia sido instruído de novo e levantado, assim não voltou a haver outra unção. Quando numa ocasião foi ungido, isto continuou e continua, até este tempo mesmo. Porém quando Deus estabelecer o tabernáculo do milênio, ele ungirá o mais santo, não teu santo, mas o mais santo. Porém quando o rei toma seu trono por 1000 anos. Glória! Ela está ao outro lado agora. A unção do mais santo será a última coisa que toma lugar. Quando for levantado o tabernáculo, a ressurreição tem vindo, os judeus têm regressado, Cristo e sua noiva têm vindo, o judeu, os 144.000 estão selados, o milênio tem tomado lugar, haverá uma unção quando o lugar mais santo será ungido, o santo, santo dos santos, e o mais santo, quando? O lugar mais santo é um santuário onde vive Deus entre o querubim. E nesta ocasião, Cristo se estabelecerá no lugar mais santo com a unção sobre ele. E eles não necessitarão de sol ali porque o Cordeiro em meio da cidade será a luz. O sol nunca se porá nessa cidade, como costumava dizer o tio Din. E nunca se porá, porque Cristo será essa luz, o ungido. E o rei virá e tomará seu trono para reinar por 1000 anos. Jeremias 3:2-18 inclusive, leamos. Em Jeremias capítulo 18, eu creio. Sim. Não, o capítulo 12, perdoem-me, o capítulo 12 de Jeremias, e comecemos com Jeremias 3, perdoem-me. Jeremias 3 eu tenho escrito aqui, onde? Enquanto estudo o Espírito Santo se move de um lugar a outro, e apenas anotei o melhor que pude. Jeremias 13 logo do 12-18 inclusive. Leamos. Vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte, e dize, volta. Ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde. Isso é o que eles têm feito do leste, oeste, toda a nação. Vem. E não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos. Ouçam isto. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, seus olhos foram cegados, porque dou uma oportunidade aos gentios, porém regressai porque estou casado convosco, e vos tomarei, a um de uma cidade e a 2 de uma geração. Não todos que se fazem chamar judeus entrarão, senão este grupo eleito, esse pequeno Benjamim que sobe ante José,
Esse grupo tirado de toda a nação, um de uma cidade, e um de cada família, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, porque ele estará ali. Vem. E todas as nações se ajuntarão. Aleluia. A ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Isso é quando essa cidade será ungida. Isso é quando a nova Jerusalém será ungida. E todas as nações da cidade. Em Apocalipse capítulo 22, diz que as portas não serão fechadas à noite porque não haverá noite ali. E todos os reis da terra trarão sua honra e glória a esta cidade. Seus muros serão de pedra de sardio e jaspe, 12 classes de pedras, e 12 portas que serão de uma pérola sólida, uma em cada porta. Não haverá necessidade de luzeiros ali. Já não haverá luz solar, porque o Cordeiro que está no meio da cidade será a luz. Ele guiará seu povo à vida eterna. Haverá 2 árvores, uma a cada lado do rio, e elas serão para a cura da nação. Isso é esse ungido que virá, a santa cidade descendo de Deus do céu à terra. Tomemos agora o que tomará lugar durante esse tempo. O ama você? Voltemos a Isaías 65 por um minuto. Isto é muito bom para deixá-lo passar. Pode que esteja um pouquinho quente, porém sigamos movendo-nos. Isaías 65, ouçam o que tomará lugar nesse tempo. E faça-se a pergunta, amigo pecador, se você pode dar-se ao luxo de passar isto por alto. Isaías 65, comecemos por volta do versículo 17. Ouçam, todos, com atenção agora. Isto é durante o tempo do milênio quando o mais santo é ungido. Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, eu crio para Jerusalém. Essa é a nova Jerusalém. Alegria para o seu povo gozo. Que é a unção. O gozo do Senhor. Crio para Jerusalém alegria para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém. O reino trono sobre a majestade real do trono, o trono eterno e o povo eterno com um gozo eterno numa cidade eterna. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão. E plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Isto é, você morre, e seu filho ocupa seu lugar. Edifique e outro habite, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice, não trabalharão em vão, nem terão filhos para transtorno, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Essa unção gloriosa atrás dos querubins. Eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. E o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pode você perder isto? Não. Voltando de novo, Isaías falando novamente no capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Ouça o que diz ele aqui de novo quando ele capta a visão logo depois de ver as mulheres, na forma em que elas estarão atuando no último dia. Agora Isaías 11 ao 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem foi esse? Cristo. De suas raízes. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins.
E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isto é nesta nova Jerusalém, essa nova rama que se refere à rama de Davi. Ele é tanto rama como linhagem. Agora, após isto aparece a noiva. Depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19, o versículo 1 ao 16. Ela chega com seu noivo, o Rei poderoso. Oh! Não sei se cobriremos tudo ou não. Só tenho. Leiamos parte disso de todas as formas. Aqui é onde a noiva virá, depois disto. Vem. Logo depois de estabelecido o milênio, então Cristo regressa com a noiva. Correto. Do 1 ao 16 no capítulo 19. E, depois destas coisas. Depois dessa tribulação, depois dos ais, depois dos selos, depois das pragas, depois de expulsar a Satanás, depois de estabelecido o milênio. Vigie, depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia, Aleluia, salvação, e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e outra vez disseram, Aleluia. E o fumo dela sobe para todo sempre. Essa é a antiga igreja prostituta. Seu fumo se levantou. E os 24 anciãos, e os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono, que dizia, Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão. Ouçam. Aqui o tem, igreja. Depois que ela subiu no 3º capítulo, aqui vem ela. Vem. E eu. O versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. Observe. O casamento do Cordeiro vem agora. Aqui vem ela, regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, aqui vem ela, ambos, noivo e noivo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Cristo, de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele foi coroado a quê? Rei dos Reis. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi? Jesus. E o seu nome é chamado a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Glória, aqui vem ele. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Que era. Seu povo o acabava de coroar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, regressando a seu templo santo, ungido com a presença de Deus para viver e reinar durante o milênio com sua igreja. Amém. A vinda com o poderoso Rei para tomar sua posição a seu lado, o novo templo real ungido. Agora, o sextuplo propósito de Apocalipse 6:1 a Apocalipse 19:21, é cumprido. Ouçam. Agora para encerrar, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças,
3 ais, a mulher no sol, a expulsão do demônio, ou o dragão vermelho, vem entre estes tempos durante o período da grande tribulação. Não o esqueça, todas estas coisas têm lugar durante este tempo, porém aqui está o propósito sextuplo de sua vinda. O crê você? Que tempo glorioso está reservado para aqueles que amam ao Senhor. Lhes digo, amigos, não podemos perder isso. Não perca isso pelo que faça você. Esteja seguro. Agora, no próximo domingo, se o Senhor o permitir, eu quero apresentar, se Ele me ajudar, mostrar-me exatamente onde cada um destes 7 dias, onde tomam lugar, trazer nesta mesma coisa que fiz hoje, e colocar esses 7 tempos, 7 semanas, 70 semanas justamente no lugar desse santuário judeu, e mostrar exatamente onde estamos vivendo aqui no final, se o permite o Senhor. O ama você? Pode você se dar ao luxo de perder o céu? Estamos no tempo do fim. Que vem Ele fazer? Qual será a primeira coisa? Antes de que Jesus venha à terra, qual será a primeira coisa? A igreja será o quê? Raptada. Virá Jesus à terra e caminhará pelos arredores da tumba e estreitará mãos com papai e mamãe, e falará com todos nós aqui, e depois subir? Não. Como será? Dizemos isto a vocês pela palavra do Senhor, nós os que vivermos e permanecermos até a vinda do Senhor, não precederemos ou estorvaremos aqueles que dormem. Porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro, e nós os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntos com eles para encontrar-nos com o Senhor nos ares. Seremos levantados num momento, num piscar de olho. Durante esse tempo. Isso termina a era da igreja. Então aqui embaixo na terra Deus começa a tratar com os judeus. Haverá 2 profetas, o capítulo 11, tomaremos isso, 2 profetas ungidos como Elias e Moisés, quem eu creio que é. E eles trarão grandes maldições, logo que hajam visto que eles têm consolidado, e Roma tem quebrado seu pacto. Aquele príncipe, na metade desta 70ª semana, romperá seu pacto com Roma, ou Roma o romperá com Israel. Isso fará com que a abominação comece a se espalhar. E ali será a grande inundação, quando o remanescente gentil, as virgens dorminhocas. O dragão, Roma, lançou água de sua boca para fazer a guerra contra os remanescentes da semente da mulher que guarda os mandamentos de Deus. Roma fará isso. Uma confederação de igreja, os consolidará todos juntos e traz aos judeus esta confederação, e os traz de volta à sua própria adoração do templo de novo no assim diz o Senhor, tirado da Bíblia. E eles terão sua própria igreja. Que são eles agora? Acabo de receber agora, fresco. Eles são agora uma nação reconhecida. É isso correto? Porém ainda não tem sua adoração do templo. E quando eles estabeleceram a adoração do templo, a igreja se haverá ido. Deus estará tratando com os judeus como uma nação. E então quando eles são trazidos a essa confederação, Roma o romperá na metade do 70º ano, 3 anos e meio ele romperá o pacto com eles, e fará com que a abominação que faz desolação se multiplique até a consumação. Então ele tomará tanto aos protestantes como aos judeus e os perseguirá, e nesse tempo estes 2 profetas se levantarão e amaldiçoarão a terra, para que não chova nos dias de sua profecia, eles farão descer fogo do céu e tudo mais. Vocês esperem. Temos um montão aqui armazenado para prendermos. Oh, que Deus grande é Ele! Que Pai tão misericordioso! Amigos, permitam-me dizer isto como vosso pastor. Vocês não se dão conta dos privilégios sob os quais estão vivendo. Vocês não se dão conta. Houve muitos grandes homens, houve muitos santos, houve milhares de santos que morreram em dias passados, homens cheios do Espírito que haveriam amado haver visto este dia em que vocês estão vivendo. Que vocês e eu tiremos proveito disso. Que mais temos que olhar? Que podemos fazer depois disto? Para onde vamos? Que vai suceder? Temos que ir a algum lado. Você não pode estar aqui todo o tempo. Você pode cortar sua grama, na próxima semana precisa ser cortada novamente. Sim, 2 vezes antes deste tempo. Você pode criar a seus filhos. Você lhes dá sua comida, à hora do jantar estão de novo famintos. Dê-lhes o jantar, eles estarão famintos de novo na manhã seguinte, você lhes compra um par de sapatos, se são como os meus, dentro de 2 ou 3 meses você compra outro par. Você lhes compra roupa este mês, dentro de 1 ou 2 meses você lhes compra roupa nova. Vem. Não há nada frequente, não há nada estável. Não há nada que possa permanecer.
Edificai vossas esperanças em coisas eternas, elas nunca deixarão de ser. Seguros na mão imutável de Deus. Enquanto inclinemos nossas cabeças. Se você nunca tem tomado sua mão, o faria você agora. Seguros na mão imutável de Deus. Menininhas, vocês são agora lindas mocinhas. Seus cabelos são lindos, suas pequenas faces estão rosadas. Porém saibam vocês, haverá uma manhã em que se desvanecerão. Como saberemos se na próxima semana os vermes não estarão comendo na terra essas lindas e rosadas faces? Jovem irmão, você é forte, grande, fortes músculos, você tem grandes antecipações. Porém dentro de um pouco, amanhã, esse formoso e ondulado cabelo se deslizará e o pouco que lhe restar se tornará branco. Esses grandes e eretos ombros se curvarão, e os vermes comerão nos braços e na carne. Eles o levarão ao pó. Muitos quadros tenho visto, cerca de 31 anos de trás do púlpito. Tenho visto quadros tristes, tenho visto quadros gloriosos. O quadro mais triste que eu tenho visto em minha vida, e tenho visto meninos famintos nas ruas, tenho visto mães suplicando por um pedaço de pão. O quadro mais triste que tenho visto é um homem, um ser que desejava ser um filho de Deus morrendo sem conhecer a Deus. Eu me lembro de uma mulher de pé ante a porta dessa congregação uma noite, riu de mim e disse: eu não deixaria que minha vaca tivesse essa classe de religião que ele tem. Em menos de uma hora fui chamado ao hospital. Formosa mulher, por volta de 22 anos de idade, ela estava gritando: tragam esse pregador aqui. Ela era de fé católica. Quando eu subi, a irmã disse: tem chegado demasiadamente tarde, irmã Brana. Ela morreu faz 5 minutos. Eu disse: posso vê-la? Disse: ela gritava por você, suas últimas palavras: tragam a esse pregador, irmã Brana. Seu esposo estava ali gritando: diga uma oração por ela. Diga uma oração. Eu disse: agora é tarde demais. Eu levantei o lençol. Ela tinha grandes olhos castanhos, formosa mulher, pequenas sardas em seu rosto, cabelo castanho ruivo muito atrativo. Ela havia sofrido tanto que as sardas se salientaram em seu rosto como espinhas. Seus olhos estavam salientes completamente fora das órbitas, assim. Por certo seus intestinos e rins haviam reagido, que é, todo mundo faz isso quando está morrendo, a maioria. E ali estava ela tirada naquela condição. Sua boca aberta, e suas pálpebras aqui tinham a metade de seus olhos castanhos. Nunca o esquecerei. Aquele hino veio à minha mente: cobiçai não as riquezas vãs deste mundo. Eu estive ao lado de um homem justo aqui em Port Fulton, morrendo. Eles me chamaram a seu leito. Quando eu orei com ele aqui no altar uma noite, ele pôs seu braço ao redor de uma mulher. Eu disse: tire seu braço dessa senhora. Ele disse: eu a estou guiando a Deus. Eu disse: não com seu braço em volta dela. Eu não creio numa coisa como essa. Ele se aborreceu comigo e saiu batendo a porta. E eu fui a ele um pouco mais tarde quando ele estava morrendo. Ele me olhou no rosto e disse: não ore por mim. Irmão Bill. Eu estou perdido. Eu estou morrendo, disse. Tudo que havia ganhado estar perdido. Eu estive aqui mesmo na esquina, a curta distância daqui, um dia, a um homem que me chamou a seu leito quando estava morrendo. Ele disse: eu sempre quis tal e tal coisa, disse ele, porém nunca servi ao Senhor. Muitas vezes tenho evitado ir ao altar. Ele disse: irmã Branham, ore que Deus permita que minha filhinha que está em casa agora esteja separada das coisas que eu tenho feito, pode que ela possa fazer algo pelo Senhor. Eu lhe disse: isso não pode se fazer, irmão. As coisas que você deveria ter feito estão perdidas. Estará sentado ao lado de um homem e vê-lo lutar com demônios por 24 horas. Dizer que haviam demônios de pé ao lado de sua cama e com correntes enroladas em seu pescoço. Disse: não lhes permita tomar-me. Gritando e sujeitando-lhe na cama. Disse: aí está. Não vê você? Vindo por mim. Ele havia lançado Deus a um lado por demasiado tempo. Tinha grandes estábulos cheios de feno, cheios de trigo, bons cavalos de corrida. Um ano atrás ele amaldiçoou a Deus em sua cara, esbofeteou a sua esposa por vir ao tabernáculo. Sabe você o que sucedeu? Um raio feriu seus estábulos e matou seus cavalos, queimou seu feno. E o homem morreu em uma classe de maldição lutando por tirar os demônios de si. E um velho amigo meu, Glória, no além, ao final do caminho. Eu disse: está você se indo, papai? Disse: é isto, Billy. Eu disse: como é? Ele disse: tudo bem.
disse: traga os meninos ao lado da cama. Ele pôs suas débeis e velhas mãos sobre cada um de seus filhos e os abençoou. Disse a seus 2 filhos, disse: sustenham minhas mãos, levante-as como Josué e Calebe fizeram. Nos perguntávamos que ia ele dizer. Ele disse: que dia feliz, desde que Jesus lavou meus pecados. Me ensinou como orar e vigiar, e viver alegre dia após dia. Temos algumas destas coisas por vir, amigos. Todos desejam comer boa comida, dirigir um bom automóvel, e ter o melhor que se possa. Eu não lhes culpo, isto é certo. Deus quer que tenhas isso, porém. Cobiçai não as vãs riquezas deste mundo, que logo deixam de ser. Edificai vossas esperanças em coisas eternas, elas nunca deixarão de ser. Levantemos nossas mãos enquanto cantamos, seguros na mão imutável de Deus. Estando de pé, estreitemos a mão de alguém agora. Continuaremos no serviço por um momento. Porém eu quero que você dê a volta enquanto cantamos outro verso desse hino. Seguros na mão imutável de Deus. Não estão felizes por ele, digam amém. Todos os que o amam, digam, louvado seja o Senhor. Todos os que creem que vão a essa cidade quadrangular, levantem suas mãos. Mantenha por um minuto com seu hino, eu vou a essa formosa cidade, como vai isso agora? Agora, não esqueçam, no próximo domingo pela manhã, 9h30, e então trataremos, se Deus permitir, e terminarmos a tempo, teremos oração pelos enfermos, no próximo domingo às 9h30 da manhã. Ao nome de Jesus fazei reverência, prostrado a seus pés. Agora, entrego o serviço ao pastor. O irmão Nevo terá as palavras de encerramento ou qualquer coisa que queira dizer. Amém.